Larissa, como que eu lido com a culpa? Porque a culpa toda hora fica na minha cabeça, isso não sai de mim, eu me sinto uma pessoa muito ruim por causa dos meus erros lá de trás, e agora? Vamos falar um pouco sobre isso? Meu nome é Larissa Storino, eu sou psicóloga clínica e palestrante, por aqui eu trago reflexões para te ajudar de alguma forma. Inclusive, já se inscreve aqui no canal, dá um like, me ajuda compartilhando. E se você não conhece meu podcast, Um Despertar para a Vida, já clica aqui no link da descrição para você ouvir outras reflexões que tem por lá. É interessante, gente, que recorrentemente eu escuto questões sobre culpa. Não só dentro da clínica, mas no dia a dia mesmo, nas minhas relações com os meus amigos. Eu já me culpei também por escolhas do passado, comportamentos do passado. E é interessante que se a gente não tomar cuidado com a culpa, ela não só consome a gente, como ela paralisa. Quantas vezes você já se pegou se sentindo uma péssima pessoa por conta de algo do passado? E aí o primeiro ponto que eu falo é, será mesmo que se você tivesse a cabeça de hoje, do seu presente, você agiria da mesma forma do passado? Provavelmente não. Então é injusto com você se cobrar e se culpar por algo que você não pode mudar, porque você deu o seu melhor naquele contexto. O segundo ponto que eu gosto de trazer como reflexão é, a gente precisa saber lidar com a culpa de uma forma saudável. Larissa, como assim? Como que eu lido com a culpa de uma forma saudável, sendo que a culpa é algo ruim? É justamente esse o ponto. Se a gente permite que a culpa ela cresça em nós e a gente fica se martirizando e falando, nossa, era pra eu ter feito diferente, era pra eu ter agido diferente, era pra eu ter falado diferente, era pra eu ter pensado diferente, a gente tenta lutar com algo que é imutável, que é o nosso passado, que é o que já foi. O que a gente tem que fazer com a culpa é canalizar ela pra um bom lugar, no sentido de, eu olho lá pra trás, eu percebo que de fato eu poderia ter agido diferente, pensado diferente, feito X coisas diferentes, mas eu entendo que aquele era o meu melhor, como foi o primeiro ponto, e aí eu começo a entender, a partir de agora, eu não ajo mais assim. Então, quando as situações acontecerem novamente, eu vou agir de uma forma diferente. É pegar a culpa e tornar ela um professor, e não um guia para a sua vida. Todas as vezes que a gente pega emoções que são desconfortáveis para nós, né, apesar delas fazerem parte da humanidade, elas são desconfortáveis, e a gente deixa elas tomarem conta de nós, a gente vai se paralisando. E a gente vai sendo roubado de nós mesmos, nos tornando em pessoas que a gente não é. Então se pergunte agora, como eu posso aprender com as situações que passaram e não tem como mudar? Quais foram as lições que essas situações me trouxeram no hoje? O que a partir de hoje eu me comprometo a não fazer mais? Terceira coisa que eu gosto de trazer como reflexão é, aprenda a entender que você não vai ser perfeito mesmo que você queira. Muitas vezes a culpa ela vem de um lugar também de dificuldade de errar. Talvez isso pode estar vinculado com a sua infância, com a forma que você foi criado, a forma que seus pais agiam com você quando você errava, pode estar vinculado a várias raízes, mas aqui a gente não vai trabalhar raízes, tá bom? Até porque isso na psicoterapia, que eu preciso ouvir, entender a sua história para aprofundar nela. Aqui a gente vai falar sobre você entender que faz parte da sua humanidade errar. Inclusive hoje, mesmo que você consiga, né, fazer o que eu falei no ponto 2, de canalizar a culpa para um lugar positivo, para um lugar mais saudável de aprendizado, ainda assim você vai continuar errando. E o problema, gente, não é a gente errar. O problema é se perguntar, os meus erros são os mesmos de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10, 15 anos atrás? Se for, realmente, isso é um grande problema. O problema é persistir no mesmo erro. A gente precisa pegar os nossos erros e fazer deles grandes aprendizados. Até porque grande parte das lições que a gente tira, gente, são de lugares de dor da nossa história. Então pare de se cobrar e se acolha de uma forma mais intencional. O ser humano, ele erra. Não significa que você vai passar pano para erro, que você tem que ficar sempre errando. Mas a gente sabe quando esse erro ele vem de uma escolha, quando ele vem de um lugar mais irracional, de um lugar mais inconsciente. Então lembre-se sempre, o problema não é errar, mas persistir nos mesmos erros. E aí agora, para finalizar, eu queria que você se perguntasse, em que eu tenho errado recorrentemente nesses últimos meses, dias, anos? Sempre são os mesmos erros ou são novos erros? Se são novos erros, você está no caminho certo, porque infelizmente você nunca vai parar de errar. A questão é, esses erros não podem ser os mesmos do passado. Se forem, mude, né? Busque a raiz disso para conseguir a mudança. E se não forem, faz parte da sua humanidade. Tire as melhores lições deles. Mas nunca, em hipótese alguma da sua vida, permita que a culpa ela te guie. Caso contrário, você vai ficar paralisado no passado. E qual é o problema disso? A gente vai andando para frente com âncora nos nossos pés, que faz a gente sempre olhar para trás e se punir, sendo que na verdade é injusto punir o meu eu do passado com a maturidade que o meu eu do hoje tem. Não é verdade? Eu espero mesmo do fundo do meu coração que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que te acolha de alguma forma, que te ajude de alguma forma. E mais uma vez te convido aqui a se inscrever no canal e me contar nos comentários se essa reflexão fez sentido pra você. Te espero aqui em breve. Até a próxima!